Olá, queridos, mais uma vez aqui, mais um vídeo, e hoje nós iremos iniciar uma série de palavras sobre a bênção da família. A palavra de Deus diz que Abraão recebeu uma palavra profética e a partir dele todas as famílias na terra seriam benditas. Essa é a vontade de Deus, é abençoar cada família da terra. E eu não sei como que anda a sua família, nem sei se você tem uma família para você se alegrar e se a sua família realmente gera motivos de alegria no seu coração, mas a palavra de Deus diz que até um solitário Deus faz que viva em uma família. A palavra do Senhor nos mostra que essa é a vontade de Deus, é que a gente realmente tenha uma família, porque o plano original de Deus é que a gente fosse realmente uma grande família, ele como pai e diversos filhos, e ele enviou Jesus para resgatar isso. Mas a palavra de Deus fala que existe uma família que é chamada família de Deus, que Deus instituiu na face da terra, e essa família de Deus também é conhecida como Igreja do Senhor Jesus. Por isso, eu quero fazer um convite para você estar conosco em nossas igrejas, né, e em nossos cultos, para que você esteja se relacionando e dizer para você que a vontade do nosso Pai é que você esteja realmente reunido como filho, né, e como família de Deus. Então, esteja conosco todos os domingos do mês de maio. Aliás, eu já quero também dizer a você que no último domingo do mês nós iremos fazer a bênção dos pais sobre os filhos. Então, eu quero convidar você a estar conosco para esse momento tão importante na vida de todos aqueles que são pais e querem ver ou deixar um legado abençoado, como filhos que querem receber a bênção ou a autorização para prosperarem, porque é esse o verdadeiro significado da palavra bênção, autorização para nós prosperarmos. Então eu quero dizer para você que o mês de maio nós estaremos assim, recheados, né, imersos nesse ambiente familiar que deve ser um ambiente aconchegante, um ambiente motivador, um ambiente que traz e gera alegria, como nós vimos na parábola do filho pródigo, Deus representado ali por aquele pai, queria que o filho, assim que chegou, fosse feita uma grande festa para aquele filho, mas também queria que aquele outro filho que se indignou com a chegada daquele que estava perdido, o pai queria que ambos estivessem presentes naquela festa, numa grande celebração, que, como diz lá em Salmo, capítulo 16, versículo 11, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. E essa é a vontade de Deus, que a gente esteja reunidos como família e ali a gente possa celebrar ou estar nesse ambiente de muita alegria, não uma alegria que é passageira, que a gente precisa muitas vezes ter um entretenimento, um momento de prazer momentâneo do pecado, mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor, que é a nossa força, na presença dele, nós a teremos e não teremos apenas num momento, mas a alegria dele, como diz lá em Salmo 16, 11, é delícias perpetuamente, ou seja, é para sempre. Portanto, nós devemos estar nessa presença e é através da família. Mas sim, nós queremos falar e também abençoar, ministrar sobre a família natural. E por isso nós iremos ministrar uma série de palavras específicas sobre relacionamentos, comportamentos, como nós podemos crescer, como nós podemos avançar nesses relacionamentos familiares. E sim, número um, nós precisamos aprender a perdoar dentro da família. Os maiores potenciais de machucaduras ou feridas que nós temos em nossas vidas são os relacionamentos mais próximos. Alguém que está distante de você não vai ter a capacidade de te machucar ou ferir, muitas vezes vai te xingar, você não está nem aí para aquilo que aquela pessoa fala. Mas se alguém dentro da sua casa que você valoriza, que você muitas vezes respeita, ou que você até mesmo admira, falar algo para você que machuca ou fizer algo a você que o feriu, certamente você vai precisar exercer o poder do perdão, que nada mais é do que você abrir mão do seu direito de vingança, né? O ser humano ele tem naturalmente desejo pela justiça própria, fazer justiça com suas próprias mãos. E quando a gente confia nas mãos daquele que nos criou, o Deus, o justo juiz, essa justiça a gente abre mão. Em primeiro lugar, não é a pessoa que nós perdoamos que será abençoada, mas sim nós que liberamos o perdão, não mais andaremos debaixo desse veneno chamado mágoa ou ressentimento ou amargura que pode nos adoecer, inclusive. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que essa arma poderosa chamada perdão precisa ser algo que você vai usar diariamente. Assim como um policial, todos os dias ele vai colocar no seu cinto
né, uma arma para poder se proteger e poder exercer o seu cargo, nós precisamos nos armar, mas as armas espirituais, como diz a palavra do Senhor, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essa é uma arma poderosa. Eu quero deixar já para você a arma do perdão. Aprenda a perdoar. Libere perdão. Perdão tem sido causa de muitos problemas, principalmente aqueles que não liberam perdão. Isso tem ocasionado, inclusive, enfermidades físicas, não apenas psíquicas ou emocionais, mas acaba o corpo da pessoa falando, né, gritando, porque algo está ali sendo retido dentro da pessoa. Então, essa é uma arma que Jesus nos ensinou a utilizarmos e desde sempre, especialmente na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? E a palavra de Deus nos ensina que dívida é igual a pecado, né? Então, se você tem alguma dívida com Deus, peça perdão a Deus, mas se alguém tem alguma dívida com você, se alguém pecou contra você, libere perdão também a essa pessoa para que você seja livre, livre de toda maldição. E, de novo, isso começa dentro da família, isso começa dentro da casa. Então, essa é uma arma poderosa que eu quero iniciar falando, dando apenas uma palhinha de uma série de palavras e dicas de comportamento que a palavra de Deus nos ensina para nos relacionarmos melhor dentro das nossas próprias casas. E isso é para todos os tipos de relacionamentos, mas sem dúvida alguma, começa dentro de casa. E quando a gente começa a exercitar isso dentro de casa, a gente começa a se relacionar melhor fora de casa também. Então, eu deixo aqui meu recado para você sobre essa primeira arma que eu gostaria de deixar nesse vídeo, que é a arma do perdão. Aprenda a perdoar, assim como Deus, o nosso Pai, nos perdoou e enviou Jesus Cristo como expressão desse perdão pelos nossos pecados. Para finalizar, a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você tenha dificuldade em liberar perdão, especialmente aos seus entes queridos, porque você ainda não experimentou do perdão de Deus sobre a sua vida. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe ou recebeu. E se você ainda não recebeu o perdão de Deus, você não tem ainda a consciência disso, se você ainda não experimentou disso na sua vida, eu quero te ajudar a fazer uma oração de confissão de pecados, confissão de dívidas. É como se fosse realmente uma confissão de dívidas diante daquele que tudo vê e aquele que julga todas as palavras do Senhor. Diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que estão ainda em pecado, ainda não compreenderam que são pecadores e carecem desse perdão de Deus. Então, eu queria convidar você a repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu confesso que sou um pecador. Eu preciso do teu perdão. Eu reconheço que eu falho, eu erro, já errei, já pequei contra ti e contra pessoas. Mas nesse momento, eu te peço perdão por cada um deles. E eu, especialmente, Senhor, peço que o Senhor traga revelação a cada um que está fazendo essa oração dos pecados cometidos, para que sejamos específicos diante do Senhor. E como está escrito na tua palavra, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, as nossas dívidas e nos purificar de toda a injustiça. Eu te peço que nesse momento o sangue de Jesus, Senhor, esteja purificando cada um de nós, nos lavando e nos dando livre acesso à presença de Deus. Diga comigo assim: eu recebo do perdão de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma oração simples, mas se você fez essa oração com consciência, com verdade, ela vai ter muito efeito, muito poder na sua vida. E agora você vai ser livre. A palavra de Deus fala que a gente é reconciliado, o nosso relacionamento com Deus é reconstruído, começa uma nova conexão. E sabe o que acontece no mundo espiritual? O maligno, ele não pode mais te acusar, porque toda a sua dívida foi paga por Jesus lá na cruz. Ele não tem mais do que te acusar. Você está livre de toda a dívida. Ele cancelou todo o escrito de dívida que nós tínhamos lá na cruz do Calvário. Deus abençoe você, seja você livre de toda dívida, aprenda a perdoar também agora, assim como Deus te perdoou. Aprenda também aqueles que maltrataram você, feriram você de alguma forma, seja livre e viva no amor de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.
e até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente e compartilhe com alguém que você ama. Deus te abençoe.